Antes de você abrir os olhos de manhã, o dia já está sendo decidido. Não pelo relógio, não pelo alarme, não pelo café que ainda vai preparar. Pelo que você faz ou deixa de fazer nos primeiros minutos depois de acordar. E aqui está o problema. A maioria das pessoas acorda e já está perdendo. Elas nem percebem, pegam o celular antes de dizer alguma palavra, abrem notificações antes de ter um pensamento próprio, começam um dia reagindo ao mundo antes de decidir quem vão ser naquele dia. Os estoicos sabiam disso, não como teoria, como prática diária rigorosa repetida ao longo de décadas. Homens que governam o império, sobreviveram à escravidão, encararam o exílio e ainda assim escolhiam toda manhã começar de um jeito certo. Hoje você vai descobrir as 10 coisas que eles faziam. Algumas vão parecer simples demais. Não se engane. A 10ª que é mais valiosa e vai mais te incomodar. Provavelmente é a que você mais precisa ouvir. Fique até o final. Isso vai mudar como você enxerga cada manhã pelo resto da sua vida. Acorde com uma intenção, não com uma reação. Existe uma diferença brutal entre acordar com uma intenção e acordar reagindo ao mundo. Quando o alarme toca, os primeiros impulsos é pegar o celular, checar mensagem, ver as notícias, olhar as redes sociais. Você não está acordando, você está sendo acordado por outra pessoa. Você está entregando o controle da sua mente antes mesmo de tomar a primeira decisão do dia. Marco Aurélio, o imperador romano, um dos homens mais poderosos que já existiu, tinha um ritual diferente nos seus diários privados, diários que nunca foram escritos para ser publicados, por isso ainda mais honesto. Ele começava cada manhã preparando a mente para o que viria. Ele escrevia algo que, nesse sentido, hoje vou encontrar pessoas impacientes, ingratas, arrogantes, honestas, mas eu sei que elas são assim por ignorância. Eu já decidi como vou reagir cada uma delas. Perceba o que aconteceu ali antes de sair da cama, antes de tomar café, antes de enfrentar qualquer coisa. Ele já havia decidido quem ele seria naquele dia. Isso não é otimismo ingênuo, isso é estratégia pura. Antes de levantar de manhã, faça uma coisa só. Decida uma palavra que vai guiar seu dia. Paciência, foco, presença, coragem, uma palavra. E deixe ela ser o filtro onde você vai passar cada decisão. Proteja os primeiros 10 minutos do seu celular. Isso vai parecer simples e não é. Quando você pega o celular ao longo ao acordar, está fazendo algo que parece inocente, mas é profundamente destrutivo. Você está deixando que o humor, a agenda, os problemas e outras pessoas que definam seu tom emocional seu dia antes que você tenha tido um único pensamento seu. Notificação do trabalho antes das 7 da manhã, seu sistema já entrou no modo de alerta, scroll de rede social por 3 minutos, seu celular já começou a comprar, julgar e reagir a uma notícia ruim no portal de notícias, você já está ao humor sem ter feito nada ainda. Os estoicos chamavam a capacidade de proteger a mente de Hegemonicon, o princípio do comando. Eram obcecados por preservá-la, especialmente logo cedo. Seneca escrevia: retire-se para dentro de si mesmo o máximo que puder. Ele não estava pregando reclusão, ele estava falando de soberania mental, de não permitir que o mundo invada você antes que você esteja pronto para receber. 10 minutos sem tela é tudo que você precisa. Vai sentir um desconforto, o impulso de verificar uma voz dizendo: mas se for urgente, esse desconforto é exatamente o sinal que você precisa disso mais do que imagina. Lembre-se que você vai morrer. Espere, não desligue. Isso não é um pessimismo, é o hábito mais libertador que existe. Os estoicos praticavam toda manhã um nome específico, nome memória. Lembre que é mortal. A ideia de deprimir o oposto, usar a consciência da morte como instrumento de clareza. Marco Aurélio tinha escravos que sussurravam de seu ouvido durante cerimônias públicas, enquanto multidões gritavam seu nome. Lembre-se que é mortal, para que a glória não fosse maior do que a lucidez. Quando você lembra que o dia de hoje é finito e você tem uma quantidade desconhecidas de manhã pela frente, que nenhuma delas é garantida, algo muda. As coisas pequenas encolhem, o trânsito e a crítica do chefe, comentários tortos e alguém, tudo parece catástrofe quando você compara a maior verdade que existe. É mais do que isso, você para de adiar, conversar que você tem, as decisões que você continua empurrando, os projetos que você sonha começar, as pessoas que você deveria ligar. Amanhã, de manhã, antes de qualquer coisa, pense por 30 segundos. Esse dia vai acabar. E o que eu quero fazer com ele? Mova o corpo antes de mover a agenda. Os estoicos não tinham academia, mas entendiam uma coisa que a modernidade esqueceu. Mente e corpo não são entidades separadas que vivem de lado a lado, são um sistema único. E um sistema parado pensa parado. Epicteto, que nasceu escravo, passou anos correntado e ainda assim se tornou um dos filósofos mais influentes da história, dizia que negligenciar o corpo era negligenciar a capacidade de pensar com clareza, não como questão estética, como questão prática. Movimento cedo ou não sobre emagrecer. Não é sobre performance, não é sobre atividade, é sobre dizer que seu sistema nervoso estou presente, estou acordado e tenho controle sobre este corpo. Quando você se move antes de se sentar na cadeira, começa o dia piloto automático, ativa neurotransmissores que melhoram o foco, reduzem a ansiedade, aumenta a disposição para enfrentar desafios. Isso não é motivação, é filosofia. Não precisa ser uma hora de treino, 10 minutos de caminhada funciona. Uma série de exercícios no quarto, um alongamento com atenção plena. O que importa não é a duração, é o ato de escolher mover o corpo antes do dia. Te mova.
Leia algo que desafia você, não algo que te distrai. Existe uma diferença que poucos percebem entre leitura de evasão e leitura de formação. A leitura de evasão serve para passar o tempo. Entretém, te distrai, é agradável e não deixa quase nada. A leitura de formação é diferente. Ela incomoda, questiona uma crença, apresenta uma perspectiva que você não tinha considerado, exige que você pense em vez de apenas consumir. Os estoicos eram implacáveis com isso. Seneca escrevia cartas filosóficas quando todos os dias. E chegaram até se revelaram um homem constante diálogo com ideias de outros pensadores. Marco Aurélio lia e relia Epicteto, Mussono, Rufano. Professores de Epicteto insistiam que a filosofia não era entretenimento intelectual, era um treinamento prático para a vida. 10 páginas por manhã é algo que faz você pensar. Dê um livro de filosofia, de história, de ciência, de biografia das pessoas que construíram algo real. Qualquer coisa que te coloque em contato com ideias maiores do fede do dia, faça isso por um ano, você vai olhar para trás e não reconhecer a pessoa que você era antes. Pratique o silêncio deliberado. Não estou falando de meditação guiada por música relaxante. Estou falando de silêncio real, de tipo que incomoda, de tipo que o mundo moderno faz questão de nunca deixar você ter. Pense em um segundo. Quantos momentos do seu dia você passa em silêncio verdadeiro? Sem podcast, sem música, sem televisão de fundo, sem notificação de você está dos seus pensamentos. Para a maioria das pessoas a resposta é quase nunca. E isso é o problema, porque é no silêncio que pensamentos importantes emergem. E as decisões clarificam que você percebe como está se sentindo de verdade, não como um algoritmo que você se sente. Os estoicos valorizavam o silêncio como um espaço de clareza. Epicteto dizia que quando você fala, você repete o que já sabe. Quando você escuta, isso inclui escutar os próprios pensamentos. Você aprende algo novo. 5 minutos de silêncio total toda manhã, sem agenda, sem julgamento. Só você sentado em silêncio, deixando os pensamentos irem sem se agarrar a nenhum. É simples, é desconfortável e muda a qualidade de tudo que vem depois disso. Defina uma coisa, só uma, que precisa acontecer hoje. A modernidade criou uma ilusão perigosa de que fazer muitas coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade, que ter uma lista de 50 tarefas é sinal de ambição. Não é, e um sinal de confusão. Os estoicos eram especialistas em algo que a produtividade moderna destruiu. A arte de priorizar com coragem e olhar para dizer de tudo que precisa ser feito o que realmente importa. Marco Aurélio governava o maior império do mundo conhecido, tinha generais, senadores, crises militares, problemas políticos, questões filosóficas e uma família complexa para lidar. Mesmo assim, seus escritores mostravam um homem com clareza cirúrgica sobre o que merecia atenção real. Toda manhã, antes de qualquer outra coisa, faça a pergunta que leva a sério. A resposta: se eu puder fazer alguma coisa hoje, o que realmente importa? O que é? Escreva essa coisa, projete ela e dê ela o seu melhor horário, sua atenção mais afiada, sua energia mais alta. O resto do dia pode ser preenchido com o que vier, mas essa é uma coisa que precisa acontecer. Você vai perceber que a maioria das dias, a melhores da sua vida, são dias em que você fez uma coisa importante de verdade, não 30 coisas medíocres. Revise seus valores, suas metas. Metas mudam, circunstâncias mudam, o mercado muda, a vida surpreende, complica, vira, isso é normal. Valores não mudam, é por isso que os estoicos ancoravam o começo de cada dia nele, não em resultados. Existe uma diferença enorme em começar o dia pensando, preciso fechar 3 vendas, começar pensando, quero agir com honestidade, presença e coragem hoje. Um resultado, outro a identidade. Quando você age a partir da identidade, quando você sabe o que você quer ser e não só o que quer ter, a decisão fica mais clara. O que vale o seu tempo fica mais óbvio, as armadilhas da vaidade e a ego-distração fica mais fácil de evitar. Seneca escreveu uma frase que atravessou 2 milênios e tal: decida primeiro o que você quer ser, depois faça o que for necessário, não o contrário. 30 segundos toda manhã, só isso. Pergunte o que você valoriza. Hoje, nesse dia, vou honrar isso. Agradeça por algo específico, não algo genérico. Gratidão virou um clichê de autoajuda. É uma pena, porque quando praticada de verdade, de forma honesta e específica, ele é uma das ferramentas mais poderosas de regulação que existe. O problema é que a maioria das pessoas pratica gratidão de forma vaga demais para funcionar. Sou grato pela minha saúde, sou grato pela minha família, isso é bom, mas não ativa nada profundo no cérebro. Os estoicos praticavam algo que a neurociência moderna confirmou séculos depois. Gratidão específica, detalhada, presente, cria impacto emocional real. Não sou grato pela minha família, mas sou grato pelo jeito como minha família riu ontem à noite sem motivo algum, só porque estava feliz. Isso move, isso cria uma memória afetiva que o seu cérebro usa como âncora quando as coisas ficam difíceis. Toda manhã, escolha uma coisa específica, um detalhe real, um momento concreto que aconteceu nas últimas 24 horas e deixou aquilo assentar por 1 minuto inteiro sem lista, só aquele momento. Cada tempo você vai notar que sua capacidade de enxergar coisas boas no dia a dia aumenta, não porque o mundo ficou melhor, mas porque você treinou seu cérebro para procurar essas coisas boas da
vida. Enfrente uma coisa pequena que você está evitando. Essa é a 10ª, a que mais incomoda e provavelmente o que você mais precisa. Não estou falando da maior tarefa da sua vida, não estou pedindo que você resolva problemas mais complicados que existem. Estou falando de uma coisa pequena e você sabe exatamente qual é. Você vem empurrando há dias e às vezes semanas. A mensagem que você precisa mandar e ficar adiante. A conversa que fica que você sabe que é necessária. A decisão pequena que você tem. Aquela ligação que você fica dizendo, amanhã eu faço. Os históricos chamavam isso de prática de virtude do cotidiano. Era categorizados. O caráter não se forma na batalha grande. No momento é, na hora dramática da vida. Ele se forma e se desfaz nas pequenas escolhas repetidas todos os dias. Epicteto dizia, a liberdade não é a ausência de obstáculo, é a capacidade de agir bem diante deles. Agir bem começa antes mesmo de sair de casa. Começa com a necessidade de olhar para que você está evitando a decidir hoje que vai ser diferente. Cada coisa que você evita deixa um peso invisível. Você não sente como um peso, sente como um ruído no fundo, uma leve ansiedade que não consegue nomear, uma sensação de que tem algo inacabado no ar. Isso drena energia antes mesmo de você começar a realmente se importar. Uma coisa pequena todo dia cedo, antes que sua mente construa mais desculpas, mais justificativas, mais adiamento. Isso é mais difícil do que parece, exatamente por isso que muda tudo. Esses 10 hábitos não são teorias acadêmicas, não são motivacional de papo, foram práticas de verdade todo dia por pessoas que enfrentaram coisas que a maioria de nós nunca vai encarar. Marco Aurélio governou o maior império do mundo, perdeu filhos, enfrentou pragas, guerras e traição. Epicteto foi escravo e teve o tornozelo quebrado pelo seu próprio dono. Seneca foi exilado, perdeu fortuna, chegou a ser ameaçado de morte por imperadores e mesmo assim cada um deles escolhia toda manhã quem ia ser naquele dia. Grande lição do estoicismo não é que você precisa se tornar uma pessoa diferente, você já tem dentro de você a capacidade de escolher como vai responder tudo que a vida traz, mas essa capacidade precisa ser exercitada todo dia, começando pela manhã. Você não precisa fazer 10 hábitos amanhã, comece com um que mais ressoou com você, qual pareceu mais urgente, comece com ele, faça uma semana, depois adicione outra. Não é sobre perfeição, é sobre a consistência, é sobre acordar de manhã, fazer uma coisa diferente de hoje, e depois outra, e assim uma vida muda. Não um grande momento de revelação, mas uma decisão repetida com consciência toda manhã. O estoicismo não vai transformar uma pessoa fria, calculista sem emoção, vai te transformar em alguém que sente tudo, mas não se domina por nada. Alguém que o mundo tenta derrubar e que se levanta não por teimosia, mas por clareza, por saber por quem é, por ter decidido logo cedo como vai ser. Isso começa amanhã, antes do alarme, antes do celular, antes do café, começa com você. Se esse conteúdo te fez pensar, me faz um favor, curte esse vídeo, parece pequeno, mas o que me ajuda a entender que você quer mais conteúdos assim, e o que faz esse tipo de reflexão chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Toda semana tem conteúdo como esse, profundo, prático, honesto, coisas que ninguém tem como, mas que mudam como você enxerga a vida. Se você quer continuar nessa jornada, tem um vídeo aqui que vai surpreender ainda mais. Vou deixar indicado para você assistir logo depois desse. Até a próxima e lembre, o dia começa antes que você acha que realmente começa.